Esperamos que não tenham nenhum empecilho. Hoje é Sistema Nervoso 2 e Aprendizagem Motora. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre sinapses elétricas e químicas. Agora é a química de novo. Porém, se vocês se lembrarem do vídeo, o professor Rogério ele citava que a sinapse acontecia de neurônio com neurônio, agora é neurônio e músculo. Bom, você já estudou sobre como as informações trafegam no corpo humano e como as sensações são transmitidas das regiões periféricas para as regiões centrais. Assim, você irá estudar o caminho inverso, o modo pelo qual não só as informações sensitivas são transmitidas, como também as informações motoras. Para isso, será abordada a placa motora, unidade motora, vias aferentes ou motoras, além dos processos cognitivos superiores e aprendizagens humanas. Assim como as informações sensitivas sofrem transdução e se tornam impulsos elétricos, e podem trafegar pelo corpo humano, as informações motoras que você irá estudar também trafegam no mesmo modo. Porém, diferentes estruturas estão na região central e periférica para que assim o músculo se contraia. Placa motora. São terminações nervosas que se relacionam com estruturas musculares conhecidas como terminação nervosas somáticas. A comunicação entre essas terminações nervosas somáticas e as fibras musculares estriadas esqueléticas, ou seja, aqueles músculos que nós podemos controlar voluntariamente para a realização do movimento, como os que nos permitem caminhar, levantar e sentar, entre outros movimentos, ocorrem a partir de estruturas especializadas que apenas existem nessa comunicação. Essas são conhecidas como placas motoras. Assim que a fibra somática se aproxima da placa motora, um evento diferenciado ocorre, uma sinapse. Essas fibras perdem a baía de mielina, estrutura que tanto auxilia na proteção, com a passagem do impulso elétrico, porém, vale ressaltar que a neurilema permanece intacto. Na região da placa motora, ocorre uma comunicação entre as fibras nervosas e a fibra muscular, mediada pelos botões sinápticos, que são dilatados dos ramos nervosos, responsáveis pela liberação de neurotransmissores. Então, para ficar mais simples, eu vou demonstrar aqui, dá para ver no celular e a capinha? Sim. Então, suponhamos, imagine que o meu celular é a fibra muscular. Então, aqui ela vai ser envolta, ela tem uma película. Eu não tô vendo nada não, professor. Não tá vendo? Não, tá aparecendo no seu slide aí. Isso, para mim também. Espera aí que eu tiro. Aí. Agora sim. Agora eu tô vendo o senhor. Agora Boa ok. Então tá, vamos Tudo lá. certo. Imagine que meu celular é a fibra muscular, é o músculo. Toda fibra muscular, ela possui uma capa de proteção. Essa capa de proteção é chamada de sarcolema. Essa película de proteção do músculo é o local onde os neurotransmissores irão passar a informação do neurônio. O neurônio vai estar ligado ali, mas ele não chega a encostar no sacolema. Por quê? Porque aqui, entre
o neurônio e a fibra muscular, vai criar-se um pequeno espaço para o deslocamento dos neurotransmissores. Lembram na semana passada, nas sinapses químicas, no vídeo, na ilustração que eu passei? Os neurotransmissores saíam do botão sináptico e iam para o outro neurônio, sempre em um sentido único, nas sinapses químicas. Nessa situação, esta placa motora é onde vai receber esses neurotransmissores. Vamos voltar lá agora. Nos botões sinápticos, encontramos as estruturas pré-sinápticas e pós-sinápticas. As primeiras são vesículas refletas de neurotransmissores acetilcolina, que ao serem estimuladas, irão liberar estruturas para a placa motora. Relembrando a capinha do celular. Essas estruturas ainda se organizam em uma barra densa. As segundas são constituídas por pregas juncionais, ou seja, aquela situação que a gente escuta falar, junção neuromotora. É esse espacinho do ponto entre a ligação do neurônio com a fibra muscular, com o músculo. Juncionais. As estruturas se relacionam com o sarcolema, sendo ambas das fibras musculares. A região do sarcolema é aquela que irá iniciar excitada a partir da liberação de acetilcolina e assim irá iniciar a contração muscular propriamente dita. Então, vamos lá, vou repetir aqui, voltando a imagem para mim. Acabei de citar o celular, ele é o músculo. O sarcolema é esta capinha de proteção do celular. Aqui vai acontecer a junção neuromuscular. Esta sarcolema vai servir como uma placa motora porque ela recebe os neurotransmissores. A partir do momento que ela recebeu a informação através dos neurotransmissores, o músculo vai se contrair ou reagir da maneira que o comando exigiu. Beleza? Foi muito rápido? Ah, não, tá bom. Aqui, ó, eu tenho o desenho. Tá tudo em inglês. Mas, infelizmente, não tem como, não consegui encontrar um desenho desse colorido e muito menos traduzido para o português. Mas vou afirmar aqui, ó. Estão vendo, parece um microfone, né? As bolinhas que eles soltaram são os neurotransmissores. O botão sináptico foi aberto e liberou os neurotransmissores que chegaram aqui na placa motora ou no sarcolema. Este ponto onde eles estão entrando é a placa motora. Ok? Unidades motoras. Unidade motora é o grupo de estruturas que correspondem ao neurônio motor, seu axônio e todas as fibras musculares que nele se inervam. Você já estudou que o neurônio somático é aquele que inerva os músculos estriados esqueléticos, sendo então apenas considerados neurônios somáticos para a unidade motora. É o neurônio que vai fornecer a informação para o músculo. Essas unidades são as menores estruturas que participam de modo funcional do sistema motor. Assim que a informação elétrica de contração muscular alcança as unidades motoras, é necessário compreender que todas elas se contraem, quase que simultaneamente. Ou seja, o neurônio está conectado próximo ao sarcolema.
Essa ponta do neurônio, ela conta como unidade motora. A partir do momento, ela pode ser ligada em diversas musculaturas do corpo. A partir do momento que ela contrai junto. Essas estruturas podem ser organizadas do seguinte modo: músculo esquelético, nervo, vaso sanguíneo, tecido conjuntivo, fascículos musculares, muitos núcleos, sarcolema, túbulo T, retículo sarcoplástico, mitocôndrias, glânulos de niclogênio, miofibrilas, troponina, actina, filamento grosso, filamento fino, tropomiosina, miosina, titinina e nebulina. Aqui tem um exemplo, vocês estão conseguindo ler o que está escrito no desenho aqui? Músculo, fascículos, fibra muscular. É possível enxergar ali tudo? Sarcômero e miofibrila? Então, tá lá, a musculatura de maneira geral. É o primeiro aqui, onde eu estou com a setinha em cima, o mais vermelho. Puxando um círculozinho vermelho daquele, você tem um fascículo, que é a parte interna do músculo. A parte interna de um fascículo é a fibra muscular. Aqueles fascículos ali, você pode perceber que eles têm um vermelho claro, parece um rosa, e um vermelho escuro. Ali ele está separando qual é a fibra vermelha, qual é a fibra lenta e a fibra rápida. E todas essas fibras, independente se for da fibra, ela possui o sarcolema e a miofibrila. Aqui do lado lateral, onde está a minha seta, ele parece uma antena de televisão, né, antiga. Essas antenas são a demonstração de como é a fibra e como ela se contrai. Essas 3 linhas pretas dividindo a anteninha ali, a fibra muscular, ela vai ficar se deslocando, fechando e abrindo, se contraindo. Essa contração acontece devido ao neurônio que encaminha uma resposta lá no músculo e estimula, através da actina e miosina, a contração dessas fibras. Quanto maior a quantidade e a frequência da unidade motora que são ativadas, maior será a contração muscular. Porém, é necessário compreender que os movimentos delicados também necessitam de grandes quantidades de unidades motoras estimuladas. Ainda que você não possa ver quantas unidades motoras estão sendo ativadas, realize 4 contrações musculares com seu bíceps com diferentes graus de força. Este é um desafio interessante. Contraia 4 vezes o seu bíceps em diferentes graus de força e sinta a diferença de como a sua musculatura é trabalhada. Pode fazer aí, é o desafio. Vias eferentes. Na aula passada nós vimos vias aferentes, que é onde a informação é encaminhada para o sistema nervoso central. Agora nós vamos ver as vias eferentes, ou vias motoras. É o caminho inverso, é o retorno do estímulo. Vias eferentes, ou motoras, são vias que levam a informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. As vias eferentes podem ser divididas em 2, piramidal e extrapiramidal. A via piramidal divide-se em 2 grandes tratos.
o trato córtico-espinhal e o trato córtico-nuclear. O primeiro é responsável pela união entre os neurônios motores e a região medular e o córtex cerebral. O segundo equipara-se à primeira função, porém possui grande diferença, uma vez que não transmite informação ao neurônio da região da medula, mas sim dos neurônios motores e do tronco encefálico. Então, o que a gente precisa memorizar? Vias eferentes. É a resposta ao estímulo. É o sinal que o neurônio manda para a contração muscular. Ela parte do sistema nervoso central e vai para o sistema nervoso periférico. Processos cognitivos superiores e aprendizagens humanas. Você já notou quantas atividades motoras aprendeu durante a vida? Reparou também que sempre existem novas atividades motoras a serem aprendidas? Já imaginou como seria se cada vez que você quisesse realizar uma nova tarefa, tivesse que aprender novamente? Isso não é necessário, porque o seu corpo possui a habilidade de armazenar informações motoras e refiná-las cada vez que vocês a realizam novamente. Esse processo é grande parte possível graças aos processos cognitivos superiores. A partir dos refinamentos, uma determinada habilidade motora se torna mais precisa e eficaz, e assim você consegue realizá-la com melhor qualidade ou maior controle. Associado a isso, temos também a execução de uma mesma atividade de modo eficaz e com menos gasto energético. Diferentes estruturas participam desse processo, entre as quais podemos destacar o cerebelo, que através das fibras olivocerebelares comunicam-se através de sinapses com as fibras Purkinje. E além de comunicar-se com elas, o cerebelo ainda participa de modo integral no controle de sua excitabilidade. O cerebelo é tão importante na vida do ser humano que se você perde parte dele, compromete totalmente o controle motor. Eu tenho uma experiência com uma amiga, ela sofreu um acidente de moto e ela teve que retirar parte do cerebelo. Infelizmente, hoje, se a gente encontra com ela, parece que ela não consegue parar de se mexer. Fica constante as contrações faciais do braço, da mão, andando, se mexendo, ela não consegue parar e ficar estática. Até vulgarmente a gente fala, parece um dependente químico na abstinência. É muito esquisito. Esquemas cronológicos e sistemáticas relacionadas ao sistema nervoso. Na verdade, aqui eu vou passar para vocês uma informação sobre a sequência que acontece de uma contração. A informação é gerada pelo sistema nervoso central, então ele parte lá do sistema nervoso central. É transformado em pulsos elétricos e passam para os neurônios motores, dentro do sistema nervoso central. Os impulsos elétricos chegam aos botões sinápticos. Aí a gente lembra da aula anterior, o botão sináptico, que vai liberar os neurotransmissores. Ocorre a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor. Esse acetilcolina se desprega do botão sináptico e vai até, nessa situação, a placa motora, porque é uma sinapse química. A acetilcolina entra no sarcolemma. A acetilcolina liga-se aos receptores acetilcolígenos, colinérgicos, ocorre abertura de canais de sólido potássio, então a acetilcolina degradada pela enzima acetilcolinesterase, a despolarização da membrana,
programação do potencial de ação até o retículo sarcoplasmático, liberação de cálcio com complexo de tropomina, que também é neurotransmissor, ligação de actina e miosina, encurtamento do sarcômero, chegada da adenosina trifosfato, ou seja, a energia. Hidrólise da adenosina trifosfato, gerando adenosina difosfato mais fosfato orgânico. Início de um novo ciclo. Aqui no número 12, a ligação da quitina com a miosina. Ali eles começam a contração, a ligação elétrica e formação de possível contração da musculatura. A contração muscular ocorre não apenas de modo voluntário, mas também de modo autônomo. Esta foi a observação final. Alguma dúvida? Tem. Vou aproveitar para começar a chamada. Akiyama, Amanda, André, Elizabeth, Presente. Joyce, Júlio, Presente aí. Cauê, Pronto. Larissa, Presente. Marlon, Maiara, Presente, professor. Presente, professor. e Patrícia. Presente, professor. O Brian também estava por aí, eu acho que a internet dele também caiu. Só para lembrar, na semana passada e na semana anterior foram colocados atividades parciais. Todos já me entregaram? Eu já mandei já. Será? Já, Marlon, professor, Marlon. Amanhã, encarecidamente, eu estarei lançando essas atividades. Por isso, quem ainda não fez, por favor, acelera. São 2 parciais. Eu vou postar depois na sequência no grupo as 2 parciais para quem ainda não fez. Para quem já fez, só faz a de hoje. Ok? Peço mais uma vez encarecidamente que vocês realizem as atividades da unidade 3. Uma vez que essa unidade iremos fechá-la semana que vem. Porque a unidade 3 possui 4 sessões. Hoje é a terceira. Agora, para que vocês adquiram melhor o conhecimento, passarei um vídeo. Se ele aparecer aqui, né? Ai, tem hora que esses vídeos me matam. Apareceu aí? Tá aparecendo, tá pausado. Vamos ver se vai. O áudio também tá.
Bom dia, galera. Meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula. E a videoaula de Deu certo o áudio? hoje é Sim, o áudio tá sobre Deu. Eu bloqueei aqui para Deu. mim. O vídeo trava um pouquinho, mas é por conta da beleza? chuva. Não, eu que tô parando. Ah, Eu que tô tá. parando para ter certeza que tá com o áudio. Então agora vamos, Ok. normalmente. Por que que tá chovendo? Então, hoje o objetivo é diferenciar a junção neuromuscular de placa motora e diferenciar placa motora de unidade motora, certo? Então, os alunos têm muita dificuldade em caracterizar esses três termos aqui, acabam confundindo muito, apesar de serem três coisas totalmente distintas, beleza? Então, vamos devagar, ver cada um desses termos e vocês vão ver que eles são muito diferentes entre si. Vamos começar pela junção neuromuscular. Para você entender o que é junção neuromuscular, é altamente recomendável que você clique nesse videozinho que eu vou colocar aqui embaixo e assista a minha última aula, que foi sobre as sinapses. E assistindo essa aula sobre sinapses, você vai lembrar que a sinapse é a comunicação entre os neurônios, certo? Então aqui eu tenho um neurônio, que é o primeiro neurônio, e aqui eu tenho outro neurônio, o segundo neurônio. O ponto onde esses dois neurônios se unem é chamado de sinapse. Porém, os neurônios precisam se conectar aos seus órgãos-alvo, certo? Que nesse caso aqui é o músculo. Essa sinapse entre o neurônio motor e a fibra muscular é chamada junção neuromuscular. Portanto, a junção neuromuscular é um processo químico de união entre o neurônio motor e a fibra muscular. Então aqui vocês estão vendo esses pontos de junção do neurônio motor com a fibra, e aqui eu tenho ampliação de um desses pontos, ó. Então aqui vocês estão vendo a chegada do neurônio motor, e aqui eu tenho a fibra muscular. A liberação do neurotransmissor para estimular a fibra muscular é chamada junção neuromuscular. Nesse caso, o neurotransmissor será a acetilcolina, certo? Que é ela que estimula os músculos a contraírem. Então, essa junção química, ou seja, essa sinapse entre o neurônio motor e a fibra muscular é chamada junção neuromuscular. A junção neuromuscular também pode ser chamada de junção mioneural, que mio significa músculo, neural significa do neurônio, certo? Então, tanto faz se vocês quiserem chamar isso de junção neuromuscular ou junção mioneural. O fato é que você tem que entender que a junção neuromuscular representa a sinapse entre o neurônio motor e as fibras musculares. Coisa que é muito diferente da placa motora. O que é a placa motora? Olha só, se aqui eu tenho um neurônio motor e aqui eu tenho a fibra muscular, o neurônio motor, ele toca na membrana da fibra muscular, certo? Essa membrana da fibra muscular também é chamada de sarcolema. Quando você ouvir o nome sarcolema, significa membrana da fibra muscular. Então a membrana que recobre as fibras musculares são chamadas também sarcolema, beleza? E aí vem a parte interessante para você diferenciar a junção neuromuscular da placa motora. Minha mão vai representar o neurônio motor e essa outra mão aqui vai representar a minha fibra muscular. Tá vendo que os dois estão em contato? Não em contato físico, tá? Porque os dois têm uma fenda onde vai ser liberado o neurotransmissor. Então aqui eu tenho a chegada do neurônio motor e aqui eu tenho a membrana da fibra muscular. Essa membrana da fibra muscular que fica em contato com o neurônio motor é chamada placa motora, certo? Então a placa motora representa somente a membrana da fibra muscular que toca o neurônio motor, beleza? Então se a gente for observar nessa imagem aqui, ó, eu tenho três placas motoras aqui, ó, certo? Ou seja, eu tenho três pontos da membrana da fibra muscular que tocam o neurônio motor. Beleza? Então, para a gente diferenciar a junção neuromuscular e placa motora é fácil. A junção neuromuscular representa a sinapse entre o neurônio motor e a fibra muscular. Portanto, é um processo químico. Beleza? A placa motora representa a membrana da fibra muscular que toca o neurônio motor. Portanto, ela representa uma parte anatômica desse processo. Portanto, quando é liberada a acetilcolina nessa fenda sináptica, ela vai estimular a membrana da fibra muscular. Portanto, o neurotransmissor, quando é liberado ali, ele estimula a placa motora.
que é aquela membrana que fica aqui em contato com o neurônio motor. Beleza? Então, o que vocês têm que saber para diferenciar junção neuromuscular e placa motora é: junção neuromuscular é a sinapse, é a parte química. Placa motora é a membrana da fibra muscular, portanto, parte anatômica do processo. É nessa membrana da fibra muscular que o neurotransmissor chega e estimula para o músculo contrair. Beleza? Ou seja, na junção neuromuscular é liberado o neurotransmissor e esse neurotransmissor toca a placa motora. E aí sim o músculo consegue contrair. Beleza? Então, se você entendeu a diferença entre junção neuromuscular, parte química, e placa motora, parte anatômica, você vai entender o que é unidade motora. Então, olhando esse desenho aqui, ó, fica claro para vocês que eu tenho 3 placas motoras aqui, ó. 1, 2, 3, certo? 3 pontos onde a membrana da fibra muscular toca o neurônio motor. Beleza? Então, aqui eu tenho 3 placas motoras. Eu tenho aqui, ó, nessa imagem, um neurônio motor que se ramifica para essas 3 placas aqui, ó, certo? O que é unidade motora? Unidade motora é tudo isso aqui, ó, certo? Representa tudo isso. Então, qual que é a definição de unidade motora? Pelo nome unidade representa o quê? Um neurônio motor, por isso que é unidade, e todas as fibras musculares por ele inervadas, ou seja, todas as fibras musculares inervadas por este neurônio motor. Então, isso é o que a gente chama de unidade motora. Um neurônio motor e todas as fibras musculares por ele inervadas, certo? Então, aqui eu tenho 3 placas motoras, certo? Que são os pontos de junção ali. E aqui eu tenho uma unidade motora, que é todo esse neurônio motor e todas as fibras musculares por ele inervadas, beleza? Resumindo, junção neuromuscular, sinapse entre o neurônio motor e as fibras musculares. Placa motora, membrana da fibra muscular que toca o neurônio. E unidade motora, um neurônio motor e todas as fibras musculares por ele inervadas. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Oi, oi, professor? Tá tudo quieto, professor. Oi, oi.